Só vou dar uma dica aqui para vocês em relação ao rampeamento do tubo, tá? Que muito tem dúvidas, né, do tempo que deixa para fazer a rampa, quanto tempo fica lá no forno, né, para fazer a queima. Cara, muitos não entendem a função da rampa, né? Qual é a função? Eles acham que aquilo ali tem que ser padrão para tudo. E não é, não pode ser padrão. Tá? Uma fundição não pode padronizar. Quando vocês veem o pessoal aí das fábricas fazendo uma rampa, eles se baseiam em determinado equipamento. Então, de acordo com o equipamento, a capacidade que ele tem de colocar esses tubos dentro. Tem uns fornos que cabem 5 tubos só desse daqui, outros cabem 4, outros cabem 30 tubos desse grande aqui, ó. Então, muitas das vezes eles se baseiam numa fundição para 30 tubos desse. Então, aí eles fazem um padrão de rampa para isso daqui. Mas isso daí não pode ser utilizado se caso for um tubo desse tamanho. Tá? Não pode padronizar. Principalmente se for fazer um tubo desses pequeno. Entendeu? Essa é a diferença. Então, qual é a moral da história em relação a fazer a rampa? É o tempo que o forno leva para aquecer o ar que está dentro do forno, transferir no tubo, tá? Vamos dizer, esse daqui está vazio, né? Mas para ele aquecer a parte externa e ir transferindo o calor até chegar na parte interna do tubo. Então, para esse tubo grande, ele leva um determinado tempo, de acordo com a capacidade do forno. Tá? Para esse médio aqui, ele não leva o mesmo tempo para aquecer até o interior do tubo, ele não leva o mesmo tempo que esse. Esse pequenininho, muito menos. Quanto tempo você acha que precisa para o calor bater aqui nesse tubo e transferir até o centro, para ficar o calor por igual no tubo inteiro? Para tipo assim, para ele não queimar só por fora e lá no interior do tubo ele ficar sem a queima. Vamos imaginar como se fosse um bolo. Tá? Se você faz uma massa de um bolo e coloca num fogo muito forte, num forno com um fogo muito forte, o que vai acontecer? Ele vai queimar por fora e dentro vai ficar cru. Por quê? Porque ele tem muita massa, certo? E ele acaba assando por fora e fica cru por dentro. É a mesma coisa quando você vai fritar aqueles bolinhos de chuva, não sei se alguém já fez, e você joga ele joga ele na gordura muito quente. O que acontece? Um frango frito, por exemplo, né? Vamos se basear assim. Se você pega uma coxa de frango muito grande e joga numa gordura quente, ele vai queimar por fora e lá dentro vai ficar cru. Mas se você acertar a temperatura da gordura, você joga o frango, ele vai fritando aos poucos por fora, transferindo o calor até dentro do frango, fritando ele assim por inteiro. Mesma coisa é o tubo, tá? A moral da história é essa. Desculpe, o vídeo é meio longo, mas é só para dar essa dica para quem não entende muito bem como que funciona o sistema de rampa. Tá? Então, a rampa nada mais é do que isso. Acertar o tempo que vai levar do calor de vamos disserar esse tubo em 100 graus. Quanto tempo o forno, de acordo com a capacidade dele, vai levar para ele bater os 100 graus aqui no ferro e ele ir transferindo até o interior do tubo para derreter a cera. Então, esse tempo para esse tubo, ele é em torno de 2 horas. Se tiver isso, no caso, dependendo da quantidade de tubos que tem. Se tiver mais tubo, é mais briga do calor do tubo frio para o calor do forno, é muito mais a briga, porque você vai colocar muito mais
resistência a calor aqui dentro, tá? Então ele já não vai derreter em 1h30. Ele já necessita de 2 horas ou 2h30, de acordo com a quantidade desse tubo. Só que para esse daqui não precisa tudo isso, porque para o calor chegar, bater aqui e atingir o interior, é muito menos tempo do que esse daqui, ó. Tá? Então, esse daqui, para o calor bater aqui, de acordo com a capacidade do forno, e ele ir até o interior, é 30 minutos. 30 minutos você tira a cera desse tubo aqui, ó. Essa aqui é a moral da história. Se você aquecer, jogar um calor muito forte nisso daqui, ele vai aquecer muito rápido. Por isso que você tem que ir fazendo as rampas devagar. Se o teu forno tem muita capacidade, o que vai acontecer? Ele vai bater o calor aqui, você vai começar com 150 graus. Ele vai bater o calor aqui e vai aquecer o tubo até lá dentro e derrete a cera. Feito esse processo, aí vamos dizer, agora vamos colocar direto para 600. Vamos supor, coloca direto para 600. Cara, o calor vai ser tão intenso aqui que ele vai acabar trincando o gesso aqui fora, porque o calor ele não vai se dissipar até o interior do tubo tão rápido quanto a capacidade do forno. O que acontece? Vai trincar o gesso, o revestimento não vai suportar esse calor assim com essa violência toda. Por isso que se faz o rampeamento. Então vamos supor, por isso daí de 150 para dicerar, daí a gente tem que elevar a temperatura a 300 graus, por exemplo. Para quê? Para ele ir aos poucos transferindo o calor lá para dentro. Aí você tem que deduzir quanto tempo leva mais ou menos para o calor de 300 graus bater aqui e ir até o interior do tubo. Nesse daqui leva um tempo, nesse daqui leva outro tempo e nesse daqui leva outro tempo. Só que se tiver mais tubos desse daqui, é outro tempo. Não é o mesmo tempo que leva para fazer apenas um. Não sei se eu estou conseguindo explicar mais ou menos, mas é assim que funciona. A rampa nada mais é do que o tempo necessário para o calor bater aqui e ele se dissipar até o interior do tubo, para a queima do revestimento ficar por igual e não ficar tipo aqui está queimado certinho e lá dentro ainda ficar cru, igual acontece nos frangos. Beleza, pessoal? Desculpa o comprimento do vídeo aí, mas espero ajudar aí com essas dicas. Qualquer coisa, tamo aí.